A morte de Ivan Ilitch, capítulo 12. A partir daquele momento, começaram 3 dias de gritos incessantes, tão terríveis que mesmo através de 2 portas fechadas, não podiam deixar de ouvi-los com horror. Naquele momento em que respondeu à esposa, entendeu que era o fim, que não havia retorno, que chegara o fim absoluto, e a dúvida não havia sido sanada. A dúvida permanecia. Ai, 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 gritava ele em diferentes entonações. Ele começava a gritar, não quero, não quero, e continuava com aqueles ais até não mais poder. Todos os 3 dias, durante os quais, para ele, não havia tempo, ele rolava dentro daquele saco preto, para dentro do qual uma força superior e invisível o empurrara. Ele lutava como luta um condenado à morte nas mãos do carrasco, sabendo que não pode se salvar. E a cada minuto ele sentia que, apesar de todos os esforços da luta, estava cada vez mais próximo daquilo que o aterrorizava. Sentia que seu tormento era porque estava sendo empurrado para aquele saco preto, e ainda mais porque não podia entrar nele de uma vez. O que o impedia de entrar era o reconhecimento de que sua vida havia sido boa. Essa justificativa o fazia agarrar-se à sua vida, não o deixava seguir em frente e o atormentava mais do que tudo. De repente, algum tipo de força o golpeou no peito, comprimindo ainda mais a sua respiração. Ele entrou no saco e lá no fundo algo se iluminou. Aconteceu com ele aquilo que acontece no vagão de um trem, quando se pensa que está indo para frente, mas está indo para trás, e de repente percebe-se a verdadeira direção. Sim, tudo estava incorreto, disse ele, mas isso não é nada. Você pode fazer o certo. O que é o certo? Perguntou para si mesmo e de repente ficou em silêncio. Isso foi no final do 3º dia, 1 hora antes de sua morte. Naquele mesmo momento, o estudante esgueirou-se furtivamente até o pai e aproximou-se de sua cama. O moribundo desesperadamente gritava o tempo todo e agitava os braços. Sua mão caiu sobre a cabeça do filho. Este a agarrou, apertou-a contra os lábios e começou a chorar. Ao mesmo tempo, Ivan Ilitch despencou, notou a luz e confessou que sua vida não fora como deveria ter sido, mas que aquilo ainda podia melhorar. Perguntou a si mesmo, o que é correto? E ficou em silêncio prestando atenção. Então sentiu que alguém lhe beijava a mão. Abriu os olhos e olhou para o filho. Sentiu pena dele. A mulher se aproximou. Ele olhou para ela. Ela olhava para ele com a boca aberta, lágrimas escorrendo pelo nariz e pelas bochechas, com uma expressão desesperada. Ele começou a sentir pena dela. Sim, eu os estou torturando, pensou ele. Eles sentem pena, mas estarão melhores quando eu morrer. Ele queria dizer aquilo, mas não tinha forças para dizer. No entanto, para que falar? É preciso fazer, pensou ele. Com o olhar apontou o filho para a esposa e disse, leve-o daqui. Tenho pena dele, e de você também. Ele também queria se desculpar, mas sem força, apenas acenou com a mão, sabendo que seria entendido. De repente, ficou claro para ele que aquilo que o atormentava e o oprimia estava saindo de seu corpo,
escoando por todos os lados de uma vez. Sinto pena deles. É preciso fazer com que não seja doloroso para eles. Livrá-los e livrar a mim mesmo de meus sofrimentos. Como é bom e como é fácil, pensou. Mas e a dor? Para onde ela foi? Bem, dor, onde está você? Ele começou a prestar atenção. Sim, aqui está ela. Bem, deixe a dor. E a morte? Onde ela está? Ele estava procurando seu antigo e habitual medo da morte e não o encontrava. Onde está? Que morte? Não havia medo algum, porque não havia morte. Em vez de morte, havia luz. Então é isso? Disse ele de repente em voz alta. Que alegria! Para ele, tudo aconteceu em um instante e o significado daquele instante já não se alteraria. Para os que o cercavam, a sua agonia se estenderia ainda por 2 horas. Algo pululava em seu peito, seu corpo exausto estremecia. Então tornaram-me mais raros os estertores e os estremecimentos. Acabou, falou alguém perto dele. Ele escutou aquelas palavras e as repetiu em sua alma. A morte acabou. Ela não existe mais. Ele puxou o ar para si, parou na metade do suspiro, enrijeceu e morreu.